Dando continuidade, então, à nossa aula sobre introdução, sobre a estrutura da introdução, certo? Nós já vimos, então, o que uma introdução nota máxima precisa. Ela precisa uma área do conhecimento, ela precisa a delimitação do tema e ela precisa a tese. E se eu quiser, eu posso apresentar as ideias, né, que eu irei desenvolver nos parágrafos de desenvolvimento, certo? E também, pessoal, como eu já havia dito, procurem sempre que possível copiar tal e qual a voz de comando nos parágrafos de introdução de vocês, certo? Então, fazendo análise desse parágrafo, ó. O futurismo, movimento ocorrido no século XX, teve como um de seus ideais o uso da tecnologia a fim de auxiliar nas questões do cotidiano da sociedade. Então, pessoal, como nós já estudamos aqui, fazer uma contextualização, situar uma área do conhecimento no parágrafo de introdução, não entrar de soco, certo? E, pessoal, a área do conhecimento, ela já precisa estar relacionada com o tema, ou no mínimo com o âmbito temático que a prova está me exigindo, certo? Aqui nós podemos perceber que o tema aqui é alguma coisa sobre tecnologia, porque situa futurismo, né? Situa ali a questão da tecnologia, certo? Então é preciso também, pessoal, ter esse cuidado. Às vezes a gente encontra redações por aí que a contextualização ela não está de acordo com o tema, certo? Então, se o contexto não está de acordo com o tema, lá na competência 2 eu posso ter descontos, certo? Então, na hora do planejamento da introdução, a área do conhecimento que vocês irão escolher, não esqueçam que ela precisa estar relacionada com a temática a ser desenvolvida, certo? Dando sequência, então, ao parágrafo. Ó. No entanto, no Brasil odierno, pessoal, aqui também eu abro um parênteses, ó. Pessoal, não esqueçam que quando vocês estiverem fazendo uma redação, ou até mesmo a redação do Enem, vocês estão fazendo a redação agora. Lembra quando a gente viu sobre o tema? Que o tema é um problema, ele é atual e ele está circulando no meio social. Bom, Matheus, por que eu tenho que tomar cuidado com isso? Por quê? Vocês observaram ali que o contexto, o futurismo, ele ocorreu aonde? Ó? No século XX. Ele está no passado. Então eu situei um conteúdo, aqui o futurismo, a literatura, que ocorreu lá no passado. Quando eu trouxe esse contexto, é válido, super válido. Mas no momento que eu estou dando sequência ao meu texto, que eu vou abrir a questão do tema, que eu vou abrir a questão da tese, o que o candidato faz? E o que nós precisamos ter consciência? No entanto, no Brasil odierno, ou seja, no Brasil atual. Se o meu contexto está no passado, eu preciso trazer a situação presente para dar continuidade ao meu texto. Ok? Entendido? Então, no entanto, no Brasil odierno, a população expõe dados pessoais e preferenciais por determinados assuntos e produtos, pondo em risco sua privacidade, executando ações impostas pelos serviços digitais, os quais criam uma falsa sensação de liberdade de escolha. Pessoal, o que está destacado ali é a manifestação do posicionamento. É o que o candidato pensa, é o olhar dele em relação ao tema. E vocês podem observar aquilo que nós já mencionamos. Ele concorda que o tema é um problema. Ele apresenta uma tese apresentando uma problematização.
certo? E a gente já consegue também ali ver vestígios do tema. Uma falsa sensação de liberdade de escolha, né? Pondo em risco sua privacidade. Ali a gente também tem, ó, serviços digitais. Então nós já temos palavras-chave ali que já de fato ajudam a delimitar o tema. Não contente com isso, olha o que esse candidato faz. Ó. Com isso, diligências para mediar a manipulação do usuário pelo controle de dados na internet são necessários. O que está destacado ali em vermelho, pessoal? É aquela dica que eu dei a vocês. Opa, tivemos o meu gato aqui participando das nossas aulas, pessoal. Perdão. Nós tivemos aqui a delimitação do tema por meio da voz de comando. O candidato aqui, ele copia e cola, né? Ele copia a voz de comando tal e qual na sua introdução. Então, ou seja, analisando essa introdução, pessoal, não tem aonde a banca me descontar. Eu tenho a área do conhecimento, eu tenho a marcação da tese, eu tenho o tema delimitado. É uma introdução em que eu não, nesse caso o candidato, né, ele não tem aonde se comprometer. E é isso que vocês precisam pensar também, pessoal, nas futuras redações de vocês. A estrutura que nós vamos trabalhar, pessoal, a partir de agora, ela é uma estrutura em que eu, né, fazendo essa estrutura, eu não darei chance para me comprometer na minha redação, certo? Analisando, então, mais um parágrafo, certo? Olha só como o candidato vai situar, então, o tema, a tese e a contextualização, certo? Aqui nós temos uma redação também, nota máxima, tá? E essa, de fato, possuía um título, As Pedras do Caminho da Sociedade, tá? Enfim, nós já falamos sobre título, elemento opcional, tá? Mas essa redação nota máxima continha um título, certo? Então, analisando o parágrafo. Em Esparta, na Grécia Antiga, os deficientes eram vistos como um atraso e eram considerados incapazes de lutar pela nação. Pessoal, só nessa contextualização, certo? A gente já consegue ter em mente qual é o nosso tema, certo? Dando sequência. Hoje, nota-se ainda o preconceito em relação a esse público, em especial aos com deficiência auditiva. Então, pessoal, mais uma vez, situou um contexto histórico que estava no passado. Traz o texto para o presente. Nota-se ainda, né? Então, ou seja, já temos ali a marcação do posicionamento, né? Que há um preconceito em relação a esse público, em especial aos com deficiência auditiva. Então, olha só, já aparece também as palavras deficiência auditiva, deficientes, que vão já auxiliando para a delimitação do tema. Sendo assim, dando sequência ao parágrafo, percebe-se que há desafios para a formação educacional de surdos no Brasil. Pessoal, o que esse candidato faz aqui? Certo? Ele situa, mais uma vez, a voz de comando do tema, tal e qual no parágrafo de introdução. Certo? Para quê? Para que não haja esse comprometimento com a delimitação do tema, certo? Então, nas futuras redações de vocês, procurem, então, situar a voz de comando tal e qual no parágrafo de introdução de vocês, certo?
Dentre esses, é perceptível a discriminação desse grupo social pela maioria dos indivíduos devido ao padrão que se estabeleceu na sociedade. Ademais, a falta de investimentos públicos na educação inclusiva. Então, aqui também, pessoal, essa já é uma introdução que, além da contextualização da área do conhecimento, além do tema, além da tese, o candidato já apresenta ali no final, como vocês podem perceber, as ideias que serão mostradas nos parágrafos de desenvolvimento, certo? Pessoal, outra questão assim, ó, como nosso objetivo é trabalhar a introdução, aqui nós estamos analisando parágrafos de introdução, certo? Depois, mais tarde, nós faremos, então, análise da redação por inteiro, tá? Com introdução, desenvolvimento, conclusão. O nosso objetivo aqui é que vocês consigam ter em mente como se dá a estrutura da introdução. Como é que eu faço uma introdução, nota máxima, para não me comprometer lá na hora da prova, certo? Então, olha só, essa é a segunda introdução já analisada e vocês conseguem perceber isso. A área do conhecimento, o tema, a tese e algumas aqui até então, essa apresentou, anterior não, as ideias a serem desenvolvidas nos parágrafos de desenvolvimento, ok? Bom, aqui também nós temos outra introdução. Essa já é de uma redação bem atual, de uma redação nota máxima do ano passado. E como eu já havia dito para vocês, pessoal, todos os nossos conteúdos aqui trabalhados, a gente sempre vai comprová-los por meio de redações nota máxima, certo? Dando sequência, então, a esse parágrafo. O filme Cine Hollywood narra a chegada da primeira sala de cinema na cidade de Crato, interior do Ceará. Na obra, os moradores do até então vilarejo nordestino têm suas vidas modificadas pela modernidade que naquele contexto se traduzia na exibição de obras cinematográficas. Bom, mais uma vez confirmando que nós estamos trabalhando, nós temos o quê? Uma área do conhecimento, nós temos uma contextualização, ele não inicia a tese de soco, ele não inicia o tema de soco, ele faz uma contextualização e situa um filme, né? E já, pessoal, nessa contextualização, mais uma vez eu ressalto, nós já podemos ter uma base de qual é o tema a ser escrito, certo? De maneira análoga, a história fictícia, a questão da democratização do acesso ao cinema. Pessoal, o que está em vermelho destacado aqui, o que nós temos? Mais uma vez se comprova o que eu estou dizendo a vocês. A voz de comando situada tal e qual no parágrafo de introdução. Pessoal, aqui, tá? Quando eu estou dizendo para vocês copiarem a voz de comando, né? Pessoal, vocês sabem que o que vocês não podem copiar são informações dos textos motivadores e usarem como argumentos de vocês na redação, tá? Isso vocês sabem que não podem, tá? Agora, copiar a voz de comando para situar bem o tema no parágrafo de introdução, isso vocês podem fazer. Tanto que nós estamos analisando redações nota máxima em que os candidatos optaram por fazer isso, certo? Então, nós temos a contextualização, nós temos a delimitação do tema, certo? Então, dando sequência, ó, de maneira análoga, a história fictícia, a questão da democratização do acesso ao cinema no Brasil ainda enfrenta problemas no que diz respeito à exclusão da parcela socialmente vulnerável da sociedade. Assim, é lícito afirmar que a postura do Estado em relação à cultura e a negligência de parte das empresas que trabalham com a sétima arte contribuem
para a perpetuação desse cenário negativo. Então, pessoal, mais uma vez comprovando, tá? Nós temos então aqui a marcação da tese e o que está em lilás, em roxo ali, as ideias que serão desenvolvidas nos parágrafos de desenvolvimento. Entendido?